E aí, pessoal, espero que estejam todos bem, né? Boa noite para todo mundo. Eu estou aqui mais uma vez, né, para poder fazer essa chamada aqui de mais um webinar, né? Eu falo que é um drop do NX que a gente traz para vocês, para a gente poder manter essa rotina de conteúdos, né, e de muito aprendizado, sobretudo relacionado à tecnologia aplicada à conservação. No mês passado, a gente trabalhou um tema super importante, que foram as câmeras trap. E esse mês a gente vem adicionar uma nova camada, a gente vem adicionar informações a mais, principalmente linkando, né, esse conteúdo que a gente já trouxe em relação às câmeras e o volume de dados que a gente tem acumulado dessas câmeras e como que as pessoas trabalham com esse volume de dados, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para poder explicar um pouco para vocês, um pouco dos bastidores em relação a essas ferramentas de IA. Por quê? A gente sabe que hoje a gente tem várias ferramentas, que a gente tem IA sendo aplicada em vários momentos, e a gente fica até confuso, porque em alguns momentos parece que é mágica o que ela faz, em outros momentos, a gente não sabe, às vezes, nem utilizar de todo o potencial que essa IA pode trazer para a gente, para poder agilizar o nosso trabalho, né, para poder potencializar o nosso trabalho, principalmente durante, né, esses volumes de dados que a gente tem que trabalhar com imagens de câmera trap. Então, a gente decidiu trazer esse tema aqui hoje para poder falar um pouco para vocês como, né, que a IA funciona, como que ela classifica as espécies, como que ela sabe, né, que uma onça pintada não é uma onça parda. Então, eu acho que a gente vai aprender bastante hoje, a gente vai desvendar alguns mistérios, né, em relação a isso. E para poder falar dessa temática super curiosa, né, e importante, a gente tem duas pessoas convidadas aqui, que vocês já sabem, que é o Lucas Calado. Boa noite. E o doutor Adelino. Boa noite, gente. Que estão aqui com a gente. Com certeza vocês já viram eles em algum momento, porque o Lucas é o nosso CTO aqui da Log Nature, né, que está aqui por trás, né, de todo o desenvolvimento da parte tecnológica que a gente tem aqui. E o Adelino, que é um engenheiro especialista, né, na parte de algoritmo, e que trabalha aqui com a gente também, e que vocês viram ele no NX. Quem teve a oportunidade de estar no NX junto com a gente, assistiram a palestra do Adelino, né? E que foi uma palestra excelente, que eu acho que ele conseguiu trazer numa linguagem muito clara algo tão complexo, né? Que é falar como um algoritmo funciona. E os dois estão juntos, né? Aqui para poder tratar dessa temática e trazer para vocês esse assunto super interessante. Então, eu deixo os dois bem à vontade com vocês. Espero que vocês gostem. E eu vou estar aqui nos bastidores acompanhando tudo e depois eu volto, tá bom? Um beijo, bom webinar para vocês, gente. Valeu, obrigado, Ju. Boa noite, todo mundo. Como é que estão as coisas? Espero que todos sejam bem. Grande prazer poder falar disso aqui, né? Trazer esse tema para vocês. Eu sei que parece mais complexo, mas a gente vai tentar deixar aqui algumas evidências que não são mágica, né? Matemática no final. Nós vamos tentar falar de uma forma também que não deixe complexo para entendimento. Eu acho que agora, no momento que nós estamos mexendo junto com a Log, eu vejo muito a dificuldade de triagem, né, de dados, um grande volume de dados, como a Ju disse, e traz uma sensação, às vezes, de que a IA pode resolver, mas a gente também quer trazer uma sensação de que a IA também ela é uma ferramenta, né, que ela não vai solucionar 100%, mas que ela pode auxiliar durante o processo, pode acelerar o processo de triagem e de classificação, que é o essencial. Eu acho que hoje a gente passa por um momento grande de várias inteligências artificiais nascendo, né, outras plataformas,
E a gente queria mostrar para vocês que é uma ferramenta que sim, ela vai ajudar, ela vai trabalhar bem nesse dia a dia para vocês, vai acelerar esse processo de triagem de milhares de fotos e vídeos que a gente sabe que acaba acontecendo, e que durante esse processo, como que ela funciona, né, por baixo dos panos, às vezes ela só simplesmente classifica, ela entende como a gente entende, ela tem olhos, né, que é uma coisa bem legal. Eu queria até trazer para vocês a primeira coisa. Vou fazer um trabalho aqui hoje de intermediar as perguntas, comunicando com a Adelina, assim, tentando questionar algumas coisas para ele nos deixar mais lúcido essa visão de como que essas coisas acontecem. E vocês também fiquem à vontade de fazer as perguntas. Tem acho que nessa plataforma aqui, se você colocar um ponto de interrogação no final, ela já cai como pergunta, é bom, ajuda o pessoal do bastidores aí, para ajudar a gente. No final, nós vamos tentar responder, tentar ajudar todo mundo a entender como que funciona. E até para introduzir o Adelina e colocar ele, falar um pouco dele, assim, Adelina, eu queria trazer a primeira coisa, essa sensação que todo mundo tem. Beleza, ela fez a classificação, ela fez uma triagem de uma espécie, né? Mas ela funciona como que a gente vê os nossos olhos, né? Como que da mesma forma que a gente faz essa interação. Acho que seria legal a gente começar por isso. Explica para a gente um pouco mais sobre isso. Eu vou até tirar meu compartilhamento de tela aqui. Boa noite, Lucas. Como é que você tá? Bom? Tudo bom. Tô conversando mais uma vez, milhares de vezes a gente falou sobre esse assunto, né? É importante o pessoal saber que a gente discute isso direto, né? E é divertido, assim, às vezes a gente trazer mais um pouco dessa conversa nossa pro público. Então, boa noite para todos. Tá? Primeira coisa, deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, certo? Podem mandar as perguntas à vontade, podem interromper, ficar assim. Se me deixar, eu vou. O Lucas sabe, eu saio disparando, certo? E eu trouxe alguns exemplos, algumas coisas aqui para a gente se divertir, então eu acho que vai ser muito interessante, tá? Uma coisa bacana, só completando sua introdução, Lucas, antes da gente falar sobre como que essas coisas enxergam, sobre falar como que funciona a ferramenta, né? Eu costumo dar um exemplo pro Lucas, e eu acho que é um exemplo muito bacana, né? Eu costumo dizer o seguinte: todo seu problema você pode resolver com várias ferramentas. O ideal é a gente achar uma ferramenta adequada. Eu tenho um exemplo bacana que, por exemplo, você tem um parafuso na parede. Você pode usar, para você tirar esse parafuso, uma chave de fenda, você pode usar um martelo, você pode usar um alicate. Com o alicate, você vai lá pegar o parafuso, torcer o parafuso. Com o martelo, você vai quebrar a parede, tirar o parafuso. E com a chave de fenda, você vai encaixar ele no parafuso e torcer o parafuso. Cada problema, a gente tem uma ferramenta mais adequada. Então, o ideal é a gente entender nosso problema, qual é o problema que a gente tem, e tentar bolar uma ferramenta melhor para a gente resolver. Que é justamente esse o trabalho que a gente vai fazer. E a gente vai tentar mostrar aqui como a gente tenta resolver isso. E o bacana, assim, a gente começar a entender como que a gente começa a trabalhar com essas IAs. Eu vou pôr IA entre parênteses, tá? E na hora que a gente começar a desvendar tudo isso, a gente vai ver que isso não parece tão artificial assim. Mas isso que é o bacana, certo? A gente chama desse jeito, mas a gente vai ver que tem muita coisa ali, muito interessante, muita coisa inspirada na nossa biologia. Aproveitando que eu tô falando para biólogos, né? Bem, Lucas, tá pronto? Você vai entrar nessa polêmica, Adelina? O nome, deixa eu entrar na polêmica. Inteligência artificial é o nome certo? Eu não gosto do nome inteligência artificial, porque o que acontece eu costumo chamar de inteligência uma capacidade maior de agregação de dados. Então, eu vou dar um primeiro exemplo aqui da capacidade de processamento humano, que é diferente da capacidade de processamento da máquina. Por exemplo, o ser humano, só de capacidade de processamento, de entendimento neural, se você, por exemplo, se eu ensinar... meus filhos já estão mais velhos um pouquinho, mas quando eu era pequeno, eu mostrava para eles assim, isso aqui é uma galinha. Aí quando ele mostrava, sei lá, uma imagem da galinha. Aí eu mostrava uma figura, um galinho do tempo. Ele via, é uma galinha. Ele via a galinha pintadinha. Não, é uma galinha. Então ele, com um exemplo, ele conseguia generalizar tudo que parecia com galinha. A inteligência artificial é o contrário. Eu preciso dar para ela vários exemplos, vários exemplos de galinha, para ela virar e falar, não, isso agora que eu vi, isso aqui é uma galinha. Só que o que acontece? Qual que é a diferença dela?
Isso que o bacana também, por que eu chamo ela mais de ferramenta e qual que essa dicotomia que ela tem com a capacidade da parte do ser humano. O ser humano, ele bate o olho uma vez, ele generaliza bem. A inteligência artificial ela precisa de vários exemplos, e depois eu vou mostrar também, explicar um pouquinho como é que isso funciona, para depois ela conseguir identificar. Mas a partir do momento que ela identifica ela consegue processar de forma mais massiva. Então, a inteligência artificial, por isso que eu não gosto de chamar de inteligência, porque ela funciona meio ao contrário, sabe? Ela precisa de vários exemplos para depois processar rápido, e a gente, com um exemplo, a gente processa vários e extrapola bem, mas a gente não consegue fazer isso tão rápido. Ainda bem, né? Senão estamos sem trabalho. Que bom. Mas uma coisa bacana, por exemplo, você falou, como é que ela enxerga? Ela não enxerga, ela vai bater no olho, ela vai fazendo continhas em cima ali de vários pixels, várias imagens. E quero dar um exemplo aqui, posso começar a puxar os exemplos das figuras? Pode, compartilha que vai ser até legal pro pessoal. Gente, vocês desculpa, tá? O professor deu aula há muitos anos, só sabe escrever e sair mostrando exemplo de figura, tá? Então eu vou começar aqui compartilhando a tela e vou mostrar uma figurinha aqui para vocês. Isso aqui é um quadro, tá, gente? Não se assustem. Eu vou escrever pouco. Prometo. Ou muito. Não prometo. Tá? Vamos começar uma brincadeira aqui, Lucas. Como é que começar assim? Já vamos começar logo tirando o elefante da sala, né? A gente veio descobrir como é que a inteligência artificial diferencia onça parda de onça pintada. Vamos pegar logo uma onça pintada, né? Olha que bacana. Gente, me interrompam à vontade, tá? Olha só que bacana. Como é que a gente enxerga essa onça? Aí a gente vai pensar, pô, a gente distingue cores, né? A maioria das pessoas, né? A gente tem os problemas dos colors blinds e tal. Mas mesmo quem tem dificuldade de processamento de cor, eles vão ver detalhes diferentes. Então, na hora que a gente olhar essa figura, a gente vai ver. Deixa eu ver se o mouse está aparecendo. O mouse está aparecendo. Vai ver, ó, acho que tem um fundo. A gente olha para o fundo, ele é uma coisa bem escura, tá? Eu vou tentar ser mais genérico aqui, tá, gente? Bem escuro, com os pontinhos claros. Aqui, no caso, eu tenho uma luz, né? Mas depois eu tenho uma parte meio homogênea aqui, e de repente eu tenho uma figura um pouco de destaque. Depois eu vou falar como que a gente trabalha um pouco disso em vídeo também, tá? Eu tenho uma figura um pouquinho de destaque. Essa figura de destaque, se a gente olhar ela, na hora que eu saio aqui da parte mais escura e chego aqui, ó, no nosso bichinho como se ele fosse de estimação, né? A gente vê que tem uma quebra aqui, ó, de uma parte escura para uma parte clara. E acontece também aqui, ó, um pouco na cauda, um pouco nas patas. A gente tem uma sensação de continuidade, que essa parte clara ela continua, mesmo que ela vai ficando mais clarinha aqui, ó. Depois ela tem uma quebra, então a gente consegue ver essas quebras. Isso a gente chama de contraste. Então o olho humano ele baseia em cor, intensidade, e com cor e intensidade ele vai montando formas de contraste. Essas formas de contraste, ela pode ser mais vertical, mais horizontal, pode ser oblíqua, e a gente, com essas formas de contraste, a gente vai processando e tentando entender que objeto que a gente tem ali. A gente tem também um segundo processamento, que é um pouco mais elaborado, depois eu vou explicar também como que a gente trabalha isso, que é tentar separar o que está mais profundo e o que está mais próximo. Então, aqui nós seres humanos, com a nossa cognição, ela consegue entender, pô, essa parte escura aqui, ela parece que está no que a gente chama de background, ou plano de fundo. E a gente vê que partes aqui do bicho, e partes aqui da imagem, como folhas e tudo mais, elas têm uma característica de primeiro plano. Então a gente consegue meio que fazer um pouco dessa separação, o que é plano de fundo e primeiro plano. Eu já vi em alguns artigos o pessoal chamando de figura à frente ou frente e fundo, ou primeiro plano e segundo plano, e juntando esses contrastes, essas diferenças, a gente compõe o que a gente entende de imagem e tenta entender o que tem ali. Aí onde que a ideia da nossa inteligência artificial, o que a gente fez para tentar entender essa imagem? A gente começou a se inspirar em como nossos olhos enxergam. Então, por exemplo, como é que a gente detecta a diferença? Agora eu vou começar, né? Principalmente diferença até de objetos, né? De objetos. Veículos, pessoas, como o que é então, bicho, né? Isso que é o legal. A gente começa primeiro
pegando a diferença de cores, para depois a gente começar a pegar a diferença de objetos. Então eu vou tentar fazer a diferença mais básica aqui, ó. Gente, vocês desculpam, tá? Faz tempo que eu não pratico minha caligrafia, tá? Opa, minha caligrafia, e eu tô precisando trabalhar minha dislexia também, né? Como é que a gente detecta a diferença? Então vamos supor o seguinte, tá? Vou começar assim do mais basal, tá? Eu sei que o pessoal aqui vai querer me jogar no chão, tá? Mas devagarzinho, tá? Como é que eu detecto uma diferença? Cadê minha linha? Tá aqui. Vamos supor que eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui. Vamos supor que eu estou representando a cor preta, matematicamente, a cor preta por 0 e a cor branca por 1. Então eu vou pôr aqui, ó, 1. E eu estou matematicamente representando isso. Eu vou chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, e vou falar, ó, passou de preto para branco, tá? Isso aqui pode ser, por exemplo, pode ser uma linha que eu estou olhando ali dentro de uma imagem, pode ser na parte horizontal, ou pode ser uma coluna. Depois a gente vai expandir isso. Mas, por exemplo, eu quero detectar isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de borda, tá? Opa. Quando isso aqui aparece na figura, é o que a gente chama de borda. Então eu quero fazer uma detecção de borda. Então vamos supor que aqui eu estou nesse eixo aqui. Vou chamar ele de X, tá? Gente, desculpa, tá? Coisa de professor, tá? Então vou pôr que esse aqui está no x menos 1, esse aqui está no x menos 2, menos 3. E vou tentar aqui 0, 1, 2 e 3. E o que a inteligência artificial faz e todos esses métodos que a gente usa fazem? Operações matemáticas. Então eu vou chamar aqui de x, vou chamar minha linha vermelha aqui, Lucas, sem desesperar, tá? De f de x. Tá? Numa imagem digital, tá? Numa imagem que a gente tem, isso aqui eu pus aqui uma linha só para a gente, vocês são mais familiarizados, mas seriam pontinhos, tá? Então eu vou trabalhar só aqui no domínio dos inteiros. Eu vou falar o seguinte, ó. Eu quero detectar uma borda. Como que eu detecto uma borda? Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou falar, minha borda, y de x, ela vai ser igual a essa operação aqui, ó. F de x menos f de x menos 1. É uma operação simples. Eu vou pegar e falar, ó, como que eu faço para procurar uma borda aqui? Eu vou pegar todos os pontinhos, um deles, e subtrair do anterior, e vou ver o que dá. Tá joia? Vou substituir o valor que ele aparece aqui, ó, no eixo, tá? Não o valor de cada um. Então eu vou pegar, fazer a linha azul. Aqui para trás eu vou considerar 0 aqui, tá? Aqui, ó, no menos 2, o valor vermelho é 0. No menos 3 é 0. 0 menos 0 é 0. No menos 1, o valor é 0. 0 menos 0 é 0. Beleza? Aqui no 0, opa, no 0, a minha linha vermelha é 1. Tá? 1 menos 0 vai dar 1. Então, meu y, ele vai vir 0, 0, 0. Aqui ele vai dar 1. Joia? Aí depois eu vou subtraindo. Do 1, eu subtraio do 0. 1 menos 1, opa, é 0 de novo. Aqui, ó, no 2, a linha vermelha vale 1. A linha menos 1, a linha azul vale 1. Vale 0 de novo. 3 a mesma coisa. Notem esses pontinhos azuis. Tá? Gente, alguém me dá um pause numa pergunta, falou, Adelino, não entendi que loucura foi essa. Você, principalmente, Lucas. Não entendi que loucura de conta que foi essa que apareceu um 1 aqui logo depois da borda. Teve uma borda aqui, apareceu um 1 logo aqui do lado, e depois tudo foi 0. Por quê? Porque aqui nessa parte tá tudo 0, não se move, não se mexe, tá tudo parado. Aqui tá tudo parado. Então pensa aqui, ó, eu tenho aqui cor preta, aqui cor branca. Eu quero saber onde é que mudou de branco, de preto para branco. Ele vem e fala, ó, logo aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, logo depois, um pontinho depois da mudança, ele fala, opa, tem um pico aqui. Esse pico significa mudou de cor. Tá? Então o que ele faz? Ele começa a tentar encontrar o que a gente chama de contraste. Contraste é a diferença de cor. Então se eu estou passando de uma cor, de um certo tipo de cor, um certo padrão de cor, para outro, na hora que aparece esse pico, ele fala, opa, tem um contraste ali, tem uma mudança, tem um delineamento.
tá? E esse delineamento aparece aqui, ó. Na hora que eu vou o mouse, tá? Ele vem aqui, ó. Aqui tá escuro, de repente tem uma bordinha amarelinha aqui, ó. Amarelinha não, né? Vocês desculpa, tá? Parda, tá? Parda, amarelinha é coisa de engenheiro que não entende cor dos animais. Tá? Igual chama cavalo de marrom. Cavalo não é marrom, cavalo é castanho, né? Então ele percebe a diferença. E na hora que ele passa, por exemplo, eu estou passando numa linha, ele passa de uma cor mais clara para uma escura, ele pega o contraste. Na hora que ele passa de uma cor mais escura para clara, ele pega o contraste de novo. Tá? Só que aí o pico veio ao inverso. Você pegou, Lucas, a ideia? Peguei. Inclusive, assim, mas aí, beleza. Ele vai fazendo isso, é o que a gente chama de pixel, né? As pessoas vão colocar assim, de uma forma mais simples, para a gente falar de bits e bytes. E aí ele vai fazendo essa configuração, e aí depois ele vai entendendo cada objeto desse, e aí lembrando, pessoal, que... Mas aí, olha só que legal, tá? Pode terminar que eu vou puxar o gancho. Não, lembrando que a gente está falando de matemática aqui para poder fazer a divisão entre o olhar, como que o nosso olhar funciona, né, de uma máquina, como é que ela vai fazer essa distinção. A gente precisa passar por isso para vocês entenderem que nada vai ser tipo uma forma... igual a gente tenta às vezes fazer essa analogia, né? Tipo, será que ele enxerga como a gente, né? Mas o computador ele não vai fazer dessa mesma forma, ele vai fazer de uma forma mais pixel a pixel, né? Pixel a pixel. A gente consegue pegar o panorama como um todo. Agora imagina se eu pego isso aqui e expando para uma imagem. Tento fazer num sentido e no outro ao mesmo tempo, como se fosse uma lupa. E essa lupa ela vai correndo a imagem. Então, e eu posso fazer várias, entre aspas, continhas dessas para tentar separar. Então, eu trouxe uma imagem aqui, deixa eu ver. Não, estou na imagem errada. Pera aí. Deixa eu achar uma aqui, a imagem certa. E procurando essas imagens para tentar, por exemplo, fazer achar, por exemplo, o contraste. Aí, por exemplo, quando eu pego uma imagem, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, uma rede neural, qual que é a primeira operação que ela faz? É uma operação chamada convolução, que é o filtro de bordas. A primeira operação que ela faz é isso, é tentar achar borda. Se eu olhar a imagem original, a nossa onça, ela tá aqui, ó, bonitinha. Mas se eu olhar para cá, ó, vou até dar um zoom aqui pra gente enxergar melhor. Ó como que a parte toda homogênea, aqui já era preta, tá? Mas assim, já tá escura. E a borda, tem umas bordas que estão mais amarelinhas e outras mais violetas, tá? Olha só que legal, se eu pegar aqui, eu lembro porque eu mexi na imagem, tá? Se eu olhar aqui, por exemplo, ele sai de uma cor clara para uma escura, depois de uma escura para clara. Se eu procurar essa mesma pintinha aqui, ó, deixa eu procurar ela aqui. Aqui, ó, a mesma pintinha. Ela sai de uma cor clara para uma escura, fica mais amarelado. De uma cor escura para uma cor clara, ela já fica mais violeta. Então ela tenta medir a intensidade e a direção dessas detecções de borda. Com essas detecções de borda, a inteligência artificial começa, entre aspas, a enxergar. E aí é bom também destacar como que ela já enxergou mais do que a gente, né? Em diferenciação de cor, nesse sentido, né? Que como que ela já começa a pegar uma pinta que antes a gente... Beleza, eu acho que tem pessoas bem treinadas que elas vão olhar e vão ver essa diferenciação, mas quando você joga para... Você faz essa inversão, né? E coloca essa parte de borda, ela já começa a achar detalhes que às vezes o olho humano também não enxerga. Ela começa a detalhar um pouco mais, porque ela vai pixel a pixel e essa diferenciação. Na verdade, o olho humano detecta, só que a gente detecta de forma meio inconsciente, sabe? Então a gente, por exemplo, a gente não matematiza a coisa. A gente, esse aqui, por exemplo, se a gente for pensar o processamento todo da máquina, né? De ponta a ponta, ela meio que achou o bicho, igual a gente faz. Mas parte do nosso processamento ele já está tão embutido na nossa capacidade sensorial, nossa capacidade visual, por exemplo, que no caso dessa parte sensorial, que a gente não percebe que a gente está fazendo esse tipo de coisa. E nosso cérebro, na hora de processar, ele já consegue meio que dar uma resposta um pouco mais abstrata. Então, isso aqui, por exemplo, é uma das primeiras. Outra coisa que eu posso querer, por exemplo, é tentar, por exemplo, pegar a forma como um todo, a forma da figura de frente. Deixa eu achar a figura aqui. Pera aí, gente. Repara não que aqui é cheio de prompt aberto. Tá? Deixa eu achar aqui a outra figura. Que é a da densidade.
Essa aqui, por exemplo. Ó. Isso aqui é uma outra operação que a rede faz, que eu chamo de redução espacial. Olha só que bacana. Eu venho dar uma imagem de alta resolução que já está com filtro de borda e viro e falo assim o seguinte, ó, o que está destacando, o que está luminoso, o que não está luminoso. Olha só, aqui eu já consigo ver coisa que está esparsa, coisa que está homogênea demais e umas figuras que já vão se formando, quer dizer, um bloco meio que homogêneo que a gente consegue... Você desculpa, gente. A tosse aqui já faz parte. É um bloco um pouco mais homogêneo que eu começo a separar o que é detalhe e começo a separar o que é formato mais consolidado. E qual que é a ideia? Eu hierarquizar e paralelizar. Eu paralelizo essas contas, elas correm em paralelo. Então, o que é detalhe, o que é englobamento, o que é uma parte mais global, para ir depois fazer o que a gente chama de pirâmide inversa. Eu sei que daqui a pouco você vai me cobrar o tempo, porque eu falo sem parar. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Jonas Alves, eu vou responder ela no final, tá? Sobre o nível de confiabilidade de IA, tá? Isso. Essa é muito importante, pontuando, inclusive. Já tá pontuando. Tá? E olha só que bacana. E dessa forma a gente vai fazendo essas contas, que a gente chama camada por camada. A gente vai extraindo. E uma das coisas que a gente faz também é quebrar a imagem em vários pedacinhos. Então, quando a gente vira e fala, ó, pera, eu quero achar o bicho. A imagem é grande, eu quero achar o bicho. Eu faço um pré-processamento, por exemplo, recortar aqui onde está o bicho. Separar o que a gente chama de figura e fundo. Como que a gente pode fazer isso? Só com um detector de padrões. Então, existem várias detecções de padrões, tal, como que são feitos. Mas, por exemplo, um que a gente está trabalhando, sem spoiler, tá, Lucas? O que a gente está trabalhando, ele tenta olhar uma imagem e separar coisas básicas. Então, por exemplo, isso aqui é só um exemplo de como que ele funciona, tá, gente? Isso aqui a gente, por exemplo, consegue separar o que é um carro do que, por exemplo, é uma motocicleta. E com isso a gente consegue separar o que é um carro, por exemplo, o que é uma motocicleta, o que é uma pessoa e o que, por exemplo, é um bicho. Qual que é a ideia? Opa, isso aqui é um bicho. É um bicho? O que eu vou fazer? Ah, não, agora eu vou tentar saber que bicho que é esse. E é isso que eu... Isso é um ponto, que é dois passos distintos, né, que a gente faz, que a referência de identificação de objeto, primeiro, para você identificar se aquele objeto é um objeto que a gente quer, e aqui nós estamos focados em classificação e identificação de espécie, então, primeiro a gente passa por toda essa situação onde ela vai entender se tem animal ali naquele local, se tem ou não tem, então para ela entender se tem, ela tem que entender também o que é um animal, e pode ser classificações de animais que podem cair nessa categorização, vou colocar assim, que é essa diferença, igual saber o que é um carro, o que é uma moto, ela é importante para ela saber o que não é um animal, né, nesse sentido. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Gabriel sobre como que eu faço a IA não virar uma muleta, tá? Isso aí nós vamos falar também, tá? Então, assim, quando a gente vira e fala, peraí, eu tenho aqui um animal, o que eu vou fazer agora? Não, agora eu vou começar a trabalhar em cima desse animal. Tá? Aí que a gente fez a segunda etapa. Pô, eu tenho um animal, eu preciso separar as informações dele. Então, por exemplo, não é o carrinho que eu quero, não. Bom, a gente pode começar, por exemplo, vendo assim, qual que é a parte mais importante, tá? Então, a gente costuma chamar isso de processamento multicamadas, tá? A gente pode virar e falar, vamos tentar fazer um foco. Aqui o foco era para ter um pouco mais direcionado para a direita, tá, gente? Por exemplo, vou fazer um foco e vir e falar, opa, para identificar essa espécie, eu tenho o formato dela, mas eu preciso, às vezes, ser mais específico. Onde que eu vou? Eu vou no corpo principal. Por quê? Se eu percebi, por exemplo, é um mamífero, é um quadrúpede, ele tem mais ou menos tal formato, longilíneo, tal comprimento, mais ou menos, eu preciso de uma coisa de destaque. Então eu tenho, por exemplo, camadas que a gente chama de partes que vão separar a tensão. E essa tensão, ela vai, às vezes, corpo, procurar cabeça, formato de orelha, formato de focinho. Ele vai procurando pequenos padrõezinhos ali para ver como que ele se encaixa. E essas contas são o seguinte,
um exemplo assim, mais ou menos. Vamos pensar o seguinte: como é que a gente faz essas contas e a gente vai ponderando elas? É como se a gente tivesse vários especialistas. Então, assim, vamos pensar que eu quero avaliar uma obra de arte, tá? Então, eu vou pegar uma obra de... Eu não sei que obra de arte que é, tá? Mas eu tenho vários especialistas. O primeiro... E vários especialistas, e o primeiro vai virar e falar o seguinte, ó, que obra de arte que é essa? Aí o primeiro vai virar e falar, opa, isso é uma escultura. Aí ele pode virar e falar, não, isso é um quadro. Não, isso é uma partitura. São 3 obras de arte diferentes e são bem distintas. Se eu tenho uma pessoa especialista em música, se eu der para ela uma escultura, uma escultura tridimensional, né, ela vai olhar e falar, pô, não sei de quem que é, não faço nem ideia quem fez. Então eu vou pegar, aí beleza, é uma escultura. Eu vou pegar aquela pilha de especialistas em esculturas e vou virar e falar, essa escultura aqui, ela é de qual período? Aí um vai virar e falar, não, isso é período romano. Aí o outro vai falar, não, não é período romano. Eu sou especialista em período romano. Isso não é período romano, não é comigo. O outro vai virar e falar, não, essa escultura é barroca. Ah, é barroca? É, eu sou especialista em barroco. Aí o outro vira, mas ela pode ser uma escultura neoclássica. Ah, não, então beleza. Pega essa escultura neoclássica, vê o que você acha que é e manda pro barroco também. O barroco vira lá e tem os vários barrocos, né? O barroco holandês. Dá uns chutes aqui, gente. Sou especialista em arte, não. Aí tem o barroco holandês, o barroco mineiro, e por aí vai. Aí alguém vira e fala. Se vocês falaram que Aleijadinho não é barroco, tá, gente? Desculpa, tá? Aí um cara chega e fala: opa, essa escultura aí parece ser do Aleijadinho. Aí você vai passando por vários, entre aspas, camadas de especialistas, até você chegar numa e falar: opa, peraí. Isso aqui tem várias características e vários pedacinhos aqui. Eu reconheço isso como escultura de Aleijadinho. Então, eu saí lá de uma separação de música, quadro e escultura, fui saindo, sabe, né? É período romano, não sei o que lá. Vai separar, ela é em madeira, em pedra sabão. E você vai quebrando esses pedacinhos e passando por vários caminhos até você chegar numa que vai virar e falar: ó, grande chance disso aqui ser uma escultura do Aleijadinho. A ideia separação dos bichos é mais ou menos essa. A gente sair fazendo vários pedacinhos, e como é que esses pedacinhos funcionam? Sabe? É como que cada nó da rede fosse um especialista. Ele consegue, não assim, direto, é ou não é barroco, é ou não é romano? Não. Ele tem uma ponderação. E na hora que ele vai para frente, igual, por exemplo, eu pego o escudo do Aleijadinho, o pessoal acha, isso é neoclássico. Na hora que os outros especialistas em neoclássica vão virar e falar, não, isso não é de nenhum dos neoclássicos aqui que eu conheço. Então, ele pondera mais lá por parte do barroco, do Aleijadinho. Entendeu? Entendi, é como funciona uma rede. Até ia comentar que é como funciona uma rede. A gente, um argumento, o pessoal já ouviu falar, assim, tem muitas vezes, rede neural profunda. Quando a gente fala sobre esse tipo de classificação, e gente, quando a gente está falando de IA aqui, a gente está falando de alguns tipos, mas a gente vai tentar simplificar. Mas é basicamente isso, ela tem que passar por alguns traços e vai filtrando esses traços até chegar nesses especialistas, como a Adelina disse, para dizer que espécie poderia ser e o mais próximo daquela espécie pode ser. Aí, por exemplo, como é que se trabalha? Então, por exemplo, as matemáticas das coisas. Agora já indo para a classificação, né? A gente já passou, só para resumir, a gente já passou de como é que ela faz essa visão, né? Como que ela calcula, depois como que ela faz a detecção de que tipo de coisa que é, então que objeto que é, se é um veículo, se é um bicho, então ela identificou que é um bicho, e assim nós vamos passando por essas camadas. As camadas. E essas camadas lá em cima, pessoal, é sempre importante que essas camadas existem em qualquer rede neural. Então quando você joga uma IA, né, vou colocar assim, uma foto, por exemplo, uma IA que classifica espécie, jogar uma foto qualquer que não tem uma espécie ali, ela vai ter que ter essa camada também para ela começar a chegar. E aí nós já estamos chegando no nível mais baixo ali, é o nível que a gente chama dos especialistas, como a dele colocou aqui. Como que eles vão olhar para essas características e começar a tentar distinguir dentro de uma característica muito próxima, uma onça parda, uma onça pintada, e como que ele vai chegar na classificação dessa espécie. Ela vai olhar assim, que ela vai falar o seguinte, parece mais com o que eu entendo, eu dou peso alto. Parece menos com o que eu entendo, eu dou peso baixo. Aí e a classificação ela vai meio que afunilando para a parte de onde, entre aspas, ela ganha uma nota maior. Então, assim, a onça... Opa, não é isso aqui não. Peraí, deixa eu procurar a imagem.
Você vê que tem imagem ali das redes, né, gente? Então, deixa eu procurar essa aqui. Essa aqui, uma das que eu estou mostrando para vocês, aqui, ó. Você vai vendo como, por exemplo, detectação de bordas. Olha só como que aparece, por exemplo, como é que você faz detecção, separa. Isso aqui é só um pedacinho, né? Como se eu estivesse dando um zoom ali na parte da borda da onça. Como é que os detalhes vão aparecendo, e isso matematicamente é importante. Como é que eu vou olhando linhas? Então, por exemplo, eu vou olhando linhas horizontais, verticais, não, perdão, verticais, horizontais, nas diagonais, cruzamento, onde é que tem cruzamento, onde é que tem curvatura, onde é que tem contorno fechado. E eu vou, na hora que eu vou fazendo isso, esses detalhes, eles vão entrando ali para os especialistas, entre aspas, né, para esses darem peso maior para uma parte, peso menor para outra. E tudo isso vai, entre aspas, chamando a atenção de parte da rede. Então, por exemplo, é como se eu fosse fazendo várias camadas. Aqui, por exemplo, essa aqui já é da comparação que eu quero mostrar mais para frente. Cadê aqui a da rede? Então, vamos supor o seguinte. Aqui as camadas dos especialistas, como é que elas são conectadas. Eu vou lá e olho assim, vários. Isso aqui é um pouco meio exemplificativo, tá, gente? Não é assim tão separado assim. Uma parte consegue detectar só a mandíbula, outra só as patas. Isso aqui é meio para vocês entenderem como é que funciona. Então eles vêm lá, tem como é que é a mandíbula, musculatura, e olha vários pontos. Isso que a gente chama, no fundo, na parte de inteligência artificial, de características. Só fazer uma pausa aqui. Eu li a pergunta sua, viu, Joana J. Alves? E eu já estou chegando nela, tá? Então ele vê vários pontos e ele vai pesando isso. Como que isso pesa? Isso pesa para qual tipo de bicho? Qual tipo de bicho tem... Aí vamos supor que a gente traduz isso em valores. Na hora que eu junto esses valores, eles vão passando por essas camadas, onde que eles afunilam? Aí eles vão afunilar, por exemplo, numa tipo de espécie. Por exemplo, aqui no caso é a pantera-onça, que é a onça pintada. Então, ele vai falar, pode ser qualquer outro bicho com a chance de 1%, ou outros bichos com a chance pequena, e tem uma certa chance de aparecer uma pantera-onça. Eu vou explicar como é que faz essa conta, tá? E qual que é o interessante? O interessante é que todas esses detalhezinhos que são analisados nas imagens, eles vão aparecer. Aí, qual que é o interessante? Como é que eu separo uma onça parda da onça pintada? Vamos começar a ver, tá? Primeiro, essa onça parda, tá, gente? Eu roubei, tá? Roubei porque eu não consegui achar uma onça parda mais ou menos no mesmo ambiente da onça pintada, que estava tão bonitinha. Eu pedi, falar, não, cria uma onça pintada aí para mim. Pedi pro Gemini, tá? Só pra gente criar o exemplo. Mas aqui a imagem, apesar da imagem ser artificial, ela serve para a gente começar a entender como que funciona esse processamento. Porque olha só, por exemplo, na hora que eu vou tentando, por exemplo, distinguir as rosetas, que são as pintinhas da onça. Na onça pintada aparece que um monte de picos, um monte de saliências na superfície da onça. Essas cores mais vermelhas, você pensa ela como essa saliência, como uma saliência desse tipo aqui, ó. Tá? Tá lá a imagem em vermelho e a saliência são os pontinhos azuis, né? Como se eu fizesse isso aqui, ó. Cadê? Pincel azul. Pensa que a linha azul é isso aqui, ó. Tá? Então a linha vermelha é onde aparece a saliência. Na onça pintada, eu olho aqui, tem várias saliências. Na hora que eu olho para a onça parda, ela não tem saliência. Ela é meio chapada. Então, eu já olhei a forma, a mandíbula, o olho e várias outras coisas. Na hora que eu vou olhar a textura, opa! São bem parecidos, mas uma é pintada, porque ela tá cheia de saliências aqui na textura dela. A outra não, a outra é parda, porque ela não tem saliência. Aí alguém vai me perguntar aqui no chat, já tô prevendo. Não, e se for uma pantera negra? Calma que a gente chega lá. Calma que a gente chega lá. Já ia perguntar. Tá, calma. Você já ia perguntar, né, Lucas? Tem resposta para isso, tá? E olha só que interessante. E com isso, a gente vai fazendo essa separação. Olha aqui, por exemplo, outras bordas verticais. Como que as bordas verticais da pantera onça, da onça pintada,
é a diferença da onça parda. Bordas horizontais, aqui o contorno, né? Essa operação que a gente chama de Laplaciano. O Sharpen, aqui, ó, como que você tem o contraste, como o contraste aparece aqui, e aqui o contraste é bem plano. Tá. Eu fiz essa imagem só para a gente entender como que esse processamento de imagem funciona diferente. E qual que é a magia da coisa? Isso que é o divertido. A magia da coisa veio aqui o comentário dos gatos. Calma que o gato tem resposta também, tá? Qual que é, entre aspas, a magia da coisa? Não tem magia, é tudo formas como a gente procura de interpretar os dados e tentar. E como que a gente melhora isso? Aí qual que vem o problema, tá? Cadê? Se eu quero separar bem obras de arte, eu preciso de especialistas cada vez mais especializados. Se eu quero distinguir mais bichos, eu preciso de uma rede neural muito grande. Tá? Por que o universo dos biólogos ele é tão grande? Por que tem a separação de pessoa que estuda mamífero, pessoa que estuda sapo, pessoa que estuda sapo no comportamento, pessoa que estuda sapo no barulho, e por aí vai? Porque é muita informação. E o que acontece? E as diferenças, às vezes, nem sempre é visuais, né? Visuais. Tem isso ainda, porque tem diferença de peso, na espécie, né? Gambás, então. Gambá. Às vezes, diferença ali que tá numa orelhinha, né? Do gambá de orelha escura e do gambá de orelha branca, né? Tem muito. Já deu trabalho pra gente. Né? E o que acontece? E essa separação é muita informação. Por isso que, aí, já fazendo um gancho aqui pra pergunta da muleta, né? Que foi do Gabriel. Por que ela não vira uma muleta? Porque ela não consegue fazer o que o biólogo especialista faz. Pensa o seguinte, que a inteligência artificial ela é como se fosse se eu pegasse todos os biólogos bons, vou supor que aqui tem vários biólogos bons, tá? Se não todos, tá? Mas pensa assim, quais critérios utilizaram. Eu vou falar dos critérios também. Mas pensa o seguinte, eu pego vários biólogos bons e pego todos eles e deixo eles meio ingênuos. Assim, como assim meio ingênuos? Eles vão começar a ficar menos criteriosos. Então, assim, eles vão olhar alguns critérios ali e tal, e já vão falar, não, isso aqui é um gambá, de orelha preta. Mas às vezes ele nem olhou para a orelha direito. Aquele biólogo um pouco mais ingênuo e um pouco mais imediatista. Se eu pegar todos eles e pegar esses bons biólogos que estão aqui, tornar todos eles bem ingênuos e imediatistas, possivelmente eles ainda vão funcionar melhor com a rede neural. Porque a rede neural ela é meio ingênua, ela não conhece tudo, e ela é imediatista, ela tem que te dar uma resposta. Ela pode às vezes até te dar outros ali, mas ela te dá uma dúvida, alguma coisa, mas ela vai te dar uma resposta. Aí o que acontece? Toda a resposta dela, qual que é a ideia? Como ela é uma ferramenta, e ela vai trazer essa informação para a gente vai tentar mensurar como que ela está entendendo essa informação e o que ela tem ali de valor agregado, de vez só virar e falar, é bicho A ou bicho B, para a gente poder agregar mais informação. Só para terminar aqui, para a gente abrir para as perguntas. Não, e até complementar uma coisa que é importante, que é legal de mencionar, e quando a gente, até complementando a resposta da pergunta, né, como que ela não pode torna uma espécie de muleta nos trabalhos técnicos. Eu acho que nesse ponto, quando a gente fala de uma classificação de milhares de espécies, vocês perceberam pela explicação do Adelino que a gente vai falando, quando a gente fala mais genericamente de especialista, dentro do modelo é um pouco mais micro do que parece. Ele não é um especialista muito global, ele vai ter especialista dentro de especialista, e o especialista vai dando uma pulverizada ali nesses bolos. Mas o mais legal é o treinamento, porque o treinamento ele importa para que você crie especialistas e ao mesmo tempo que você cria, quanto mais dados para você fazer treinamento, você consegue chegar, mas ao mesmo tempo você tem que ir refinando essas pequenas variáveis por exemplo, a gente está falando aqui de uma onça pintada e uma onça parda, que são felinos, né, colocar assim, bem parecidos, entre aspas, porque para uma IA fica parecido, mas a gente sabe que para a gente é mais fácil identificar visualmente falando, mas que dentro do modelo, ela não faz
essa identificação dura de uma foto, e como o Adriano mostrou, tem várias camadas que ela vai dividir naquela foto, vai quebrando aquilo, e quando a gente faz o treinamento, ela faz isso também. Então, ela se especializa, às vezes, nas linhas horizontais, como ele falou, elas são especialistas um pouco minuciosos. Então, o treinamento ele é importante para chegar à classificação de uma espécie mais... Quanto mais informações para treinar, né, mais perto ele fica de virar esses especialistas menores, assim, ficar um pouco mais certeiro em algumas espécies. Quanto menos dados, mais ele vai ficar um especialista mais alto, menos dado ali, vai ficar com algumas bolas de especialistas mais longos e você vai conseguir classificar espécies extremamente distintas, mas não conseguir classificar espécies próximas. E aí entra na situação que é o último, quanto mais ainda você consegue treinar, aí chega o sonho, que aí você consegue classificar e identificar indivíduo. A gente sabe que uma onça pintada, a gente tem se a foto, se ela tiver de fácil, né? Se ela estiver de frente, a gente até consegue um pouco, mas é mais difícil. Eu sei que tem gente que já está mais acostumado com alguns indivíduos que consegue já olhar ali, bater o olho, já sabe, mas aí já é coisa do humano. Aí ela nunca vai ser ela vai aprender com a matemática, quanto aquelas curvas estão batendo, quanto que aquelas cores, contrastes estão batendo. Ela nunca vai ser do fato da gente, aquele instinto nosso de falar, essa é a onça X ou Y, né? Então, na hora que você treina o supra-sumo, né, modelo, que a gente coloca assim, quando a gente chega num nível que ela consegue ir a nível de indivíduo, a gente está falando de uma com muito treinamento, com muito dado, e aí lembro lá atrás o que a Adeline falou, que é a diferença, né? A gente precisa de muito dado para poder fazer um treinamento, para ela ficar cada vez mais especialista, criar mais nuances e conseguir chegar a uma espécie específica. A gente sabe que algumas espécies, a diferença delas são mínimas em micros, né? E às vezes nem é por foto e vídeo, aí já é uma dificuldade até, né, na metodologia, mas ela vai às vezes chegar perto, mas não chegar no exato, né? Então ela vai chegar mais ou menos. Então ela nunca pode, não existe você usar a metodologia de IA sem fazer uma revisão humana. Ela vai acelerar o processo. Ela não vai resolver o problema. Eu acho que isso é uma coisa que fica bem claro, assim, não adianta você jogar lá e fazer cegamente, porque ela vai errar. Isso é assim, uma coisa que eu posso dizer, né, é que ela vai errar. Não, e o que acontece? E fazendo as pesquisas ali junto com a Log, teve um dia que eu estava aqui batendo cabeça e tal, aí eu virei e falei, quer saber? Eu tenho uma câmera aqui que eu uso de amostra, peguei e falei, eu até falei isso pro Lucas, né? Vou pôr essa câmera aqui do lado de fora que eu ver. Às vezes eu pego um gato no telhado do vizinho, alguma coisa assim. Aí esqueci a câmera. Ficou assim, mais de 24 horas. Depois eu fui olhar. Tinha tipo assim, passo assim, uns 100 vídeos. Falei, caramba, que tanto de vídeo. Deve ter pegado os gatos aqui tudo da vizinhança. E fui assistindo os vídeos. Não pegou nada. Um monte de disparo. Falso positivo. O Lucas até me chegou, você não sabe configurar a câmera? Como é que você não sabe, pessoal. Colocou em perto da telha, bateu no calor, bateu no calor. Aí, qual que era a ideia? Era fazer alguns testes. Aí eu senti assim meio que na pele, tá? Eu fiquei pensando assim, pô, o pessoal deve chegar assim, começar a ver aquele, sei lá, 6 meses de vídeo, eu deixei 24 horas. 6 meses de vídeo, aquela pilha de vídeo, e fala, pô, como é que eu começo, assim, como é que eu controlo, quais que eu vou assistir hoje? Quais que eu vou assistir antes do almoço? Aí eu fiquei assim, caramba. Aí eu comecei a pensar, pô, a triagem, às vezes, o mais importante não é a gente virar e falar, não é essa espécie cravada. Mas às vezes assim, ó, pô, aqui tem uns bichos, parece que tem essas espécies aqui. E às vezes conseguir focar principalmente em espécies que são endêmicas, eu não sei se a palavra endêmica é a palavra boa, mas que são nativas ou que se aparecem aqui no nosso país. Que é um dos grandes desafios que está enfrentando também, o nosso bioma, no bioma específico. Tá? Isso daí até, desculpa, isso aí é até um ponto importante de falar, porque também existe algumas camadas também que a gente está falando aqui só de IA e de como que ela funciona, mas é bom a gente também falar que às vezes o resultado que um modelo entrega, depois você pode colocar outras camadas de filtros, para você conseguir, pensando tecnicamente falando,
Beleza, passei por todos esses especialistas aqui. Ele me entregou uma coisa, e aí, de repente, o bioma que ele me entregou não faz sentido, porque o bioma é diferente que eu estava monitorando. Então, eu posso colocar uma camada de bioma, por exemplo, eu posso colocar um outro tipo de camada depois para fazer esse filtro, porque uma camada de bioma já não é uma inteligência artificial. Eu já sei, aquela espécie, ela frequenta esses tipos de bioma. Então, a gente tem isso catalogado, né, na taxonomia. Então, a gente consegue fazer essas diferenciações e tentar chegar numa situação um pouco melhor. Então, ela, além do modelo de IA, você pode criar camadas que não, que a gente pode colocar assim, que não é IA, né, e tentar ir filtrando esses resultados também. Por exemplo, se é uma onça parda ou uma pantera negra, que é muito parecida, a gente pode fazer a separação, porque as duas, assim, entre, se for pensar sempre no ponto de vigiar, mesmo porte, e a gente pode tentar, às vezes, por cor, mas se tiver escuro, acabou. A gente pode tentar meio que, às vezes, por reflexão do pelo, alguma coisa assim, mas se a gente for olhar assim de um modo bem cru, como é que a gente separa uma onça parda da pantera negra? Por exemplo, por inferência geográfica, inferência de bioma. Ah, eu estou pesquisando isso aqui em qual bioma? Aí possivelmente ela vai virar e falar, ó, sei lá, peso pantera onça parda, sei lá, 40, peso pantera negra, sei lá, 38. Então pesos muito próximos. Mas se for, por exemplo, num bioma de savana, agora, ou de, sei lá, floresta tropical africana, tá? Floresta tropical africana. A chance de ser uma onça parda é menor do que se de uma pantera negra. Ou, sei lá, biomas Mata Atlântica brasileira. A chance de ser uma onça parda é quase infinitamente maior do que ser uma pantera negra. Então você recalibra esse resultado. Você tem ali isso que vem aquele negócio do teorema de Bayes, tá, gente? Eu não queria falar nisso, mas eu vou falar. O que você pode ter? Você tem ali a rede neural, ela te dá uma informação a priori. Aí com essa informação a priori, você usa uma informação uma verossimilhança geográfica para você ter uma probabilidade a posteriori. Aí com essa probabilidade a posteriori você melhora a sua inferência com base numa informação a mais, uma verossimilhança de, por exemplo, de geolocalização. Então você vai cruzando essas probabilidades, a probabilidade de ser aquele bicho com base no formato e nos detalhes é uma das informações que a gente tem. A gente vai juntando essas outras informações para criar uma forma mais inteligente, que não só seja de detecção de imagem, a IA para detectar imagem, eu gosto de chamar de ferramenta de detecção de imagem, para justamente a gente conseguir extrair o máximo de conhecimento, de informação dos dados que a gente tem. É super importante ter os outros dados, então não só fotos, né, na hora de treinamento de modelo, como os dados também de código de espécie e características dessa espécie. Só um último detalhe aqui, que eu separei uma imagem aqui para responder a pergunta da... vou começar a ler as outras perguntas, tá, gente? Eu só tô pegando as que estão no gancho, tá? Tem uma pergunta aqui, como é que a gente conforma a confiabilidade e probabilidade? Em algum lugar aqui, tá, gente? Eu vou tentar dar um exemplo seguinte. Isso aqui é como que a gente muda, por exemplo, de pontuação, que a gente chama de logística e bruto. Então, por exemplo, uma dá um valor negativo, outra dá positivo. Vou explicar o que é isso, enfim. Aí, por exemplo, a onça pintada, aí depois eu vou exponencializo isso para virar tudo valores positivos. E depois eu normalizo para ter a probabilidade. Então, quando eu normalizo todas as pontuações de todas as espécies, eu tenho ali, entre aspas, uma probabilidade, mas ele não é uma probabilidade que eu chamo de probabilidade completa. É o que eu falei, é uma probabilidade a priori. É uma probabilidade daquelas informações. Eu vou juntando informação de cá, de cá, de cá, de cá. Eu consigo fechar uma, que eu chamo de uma inferência um pouco mais robusta. A gente pode falar que para ficar mais fácil, assim, é a primeira informação da imagem, é uma classificação primeiro da imagem específica e não necessariamente das características da espécie. Uhum. E assim, se a gente for falar a verdade, gente, todos os biólogos aqui, vocês podem, eu não vou desafiar, porque senão vocês vão ganhar o desafio, tá? Mas eu levo todo biólogo aqui a refletir como que vocês identificam a espécie, e eu tenho certeza que de forma, às vezes, inconsciente, vocês levam, no mínimo, informação geográfica ou, às vezes, informação sazonal, tá? Pra vocês terem ideia de qual espécie você está enxergando, tá? Então, a geográfica, às vezes, de forma inconsciente. Você olha assim um vídeo, a primeira coisa que você deve pensar é esse vídeo é de onde? Tá?
Quando que você coletou esse vídeo? Tá de dia ou de noite? Tal. Aí, com isso, você vai, entre aspas, meio que fechando um caminho. Aí você vem com a informação da imagem, que é uma das fontes de informação. A outra informação está ali, ó, o resto do processamento está ali, ó, no cérebro do biólogo, no conhecimento intrínseco dele, para você virar e falar, não, essa espécie eu sei que é tal por causa disso, 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 disso. Tem hábito noturno, tem hábito diurno, e por aí vai. Tá? Então, eu tenho certeza que isso está intrínseco no conhecimento de vocês. Mas eu só dar mais um exemplo aqui final, tá? Como é que funciona aqui eu devia ter um traço. Como é que eu transformo a saída da rede neural em probabilidade? No fundo, pensa o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Eu vou tentar passar uma curva que a gente chama de curva logística, tá? Eu vou pôr a curva logística em menos 1 a 1, tá? Quem estudou probabilidade e ouviu falar já de distribuição logística, tá? Eu tô nessa área, tá? Só que a distribuição logística, às vezes, ela vai de 0 a 1, eu vou pôr aqui de menos 1 a 1, tá? Eu chamo de logística logarítmica, tá? Logística logarítmica. Então ela tem uma curva mais ou menos assim, ó. Ela passa aqui em 0, depois vai aqui para 1. Aí o que acontece? Eu pego, no fundo, a saída da rede neural, ela tem uma curva dessa, e todas as espécies que ela conhece, vamos supor que ela conhece 2.000 espécies, ela vai jogar nessa curva e ela vai cair em algum lugar. Então, por exemplo, vamos supor que a onça vai cair, a onça não vai cair aqui, né? Vamos supor, sei lá, o gambá cai aqui. Sei lá, o gato cai aqui cai, sei lá, a onça não, aqui cai, sei lá, a onça parda. Onça parda, vamos supor que a gente está no nosso exemplo da onça pintada, e aqui cai a onça pintada. Em vários lugares aqui vão caindo outros, tá? Mas vamos supor que esses aqui são os maiores. Então, esse aqui tem os outros vão tudo caindo com pontuação que a soma deles vai dar uma coisa muito pequenininha. Tá. Aparece aqui. Aí eu vou transformar essa curva logarítmica numa curva para só valores positivos. Aí na hora que eu viro para valores positivos, os valores mais positivos vão subir e os negativos vão ficar aqui pequenininho. Então ela vai virar uma coisa desse tipo. Opa, aqui tá de azul também, vou pôr amarelo. Aí ela vai cair aqui, ó, entre 0. Aqui vai estar meio, tá? E 1. Aí vão cair por aqui. E depois disso, o que eu faço? Somo todo mundo e divido pela soma. Aí eu vou ter ali uma ideia dessa probabilidade, dessa confiança, tá? Como é que ela faz isso? Calculando todos aqueles detalhezinhos das imagens, os recortezinhos, o tamanho e tudo mais. Às vezes parte das texturas. E quanto mais bichos eu tenho para treinar, melhor para ele distinguir, tá? Então, no fundo, essa conta funciona desse jeito. Lucas, vamos começar a ler as perguntas e, gente, por favor, pode metralhar as perguntas aí, fique à vontade. Tá? Vamos. Assim, tem uma aqui, a gente já respondeu algumas, talvez a gente pode passar por elas só para poder ser mais, às vezes mais claro, ou às vezes a gente falou de uma forma que não ficou muito claro aqui, porque a gente falou de espalhado, né, em vários pontos. Mas tem uma que eu acho legal a gente passar, que é assim, quais são os critérios que ele vai utilizar na identificação. Eu acho que nesse caso ele pensou nas características que são usadas. Eu posso responder que talvez eu esteja, você me pode corrigir. Ele usa todos que ele tem, sabe? Eu acho que dentro da hora que você olha uma foto, quando a gente vai falar de critério, esses agentes, eles vão se comparando entre eles e vai tentando ver qual que faz sentido ou não, porque pra gente, vou tentar responder de novo, assim, de uma forma mais clara. Pra gente, a gente sempre acha que a gente tem que seguir um caminho só. A IA segue todos. E depois ela pega todos os resultados e compara qual foi melhor. Basicamente é isso, né? Ela vai funilando e vai seguindo, vai vendo qual que vai ser melhor até chegar no resultado. Quem que bate melhor com aquela perspectiva anterior, sabe? Essa daqui bate melhor com isso que aquilo que o Adelino acabou de mostrar ali. Então, assim, a gente olha, claro que a gente tem os critérios que ela irá utilizar, vai ser primário o critério da imagem. Aí vai ter todos aqueles processos que o Adelino mostrou. São cores, né, contraste, tem as linhas, tem um monte de coisa. E ela vai disparando para todos esses especialistas, essas bolas especialistas, perguntando, e aí, é seu? E ela vai recebendo a probabilidade de
tá perto, não tá, não é, sabe? Vai chegando, até que ela acha um caminho que ela tá mais próximo do que tá certo e chega até o especialista correto para poder identificar uma espécie. E aí, depois disso, no segundo passo, a gente pode fazer um refino e ela nunca emite um dado, ela emite uma série. Ela fala, ó, tá mais próximo disso daqui, mas tem esse daqui, como a Dani falou, ela sempre vai responder algo, mas ela vai te dar uma probabilidade. Então, assim, ó, tá próximo desse, tá próximo desse, tá próximo desse, tá próximo desse, vai dar umas porcentagens. E aí você pode fazer outros refinos, como a gente falou, aí pode usar outros dados de taxonomia, que a gente está falando de modelo de classificação de imagem, né, de vídeo. Então, assim, aí você pode usar outro algoritmo para poder tentar refinar em cima de alguma coisa que vai como o bioma que a gente acabou de comentar. E só para dar um exemplo aqui também, tá? Porque a gente pensa assim, a gente usa o que a gente chama de características que a gente chama de pragmáticas. A gente olha cauda, focinho. Eu gosto de dar um exemplo, meus meninos, dos passariformes e dos psitacilgos. Me corrijam, tá? Eu já ouvi falar que o passariforme é aquele que tem 3 dedinhos para frente e um para trás, e o psitacilgo é 2 para frente e 2 para trás. Então o psitacilgo é a calopsita, o arara, o papagaio, e o outro passariforme é o passarinho. Certo? Que tem... Então, assim, você olha para a pata, é passariforme ou é psitacilgo? Aí você já começa, se é psitacilgo, eu vou ver, sei lá, qualquer outras coisas. Formato do bico, gancho do bico, isso eu chamo de características pragmáticas. Só que a inteligência artificial ela não é tão pragmática assim. Então, às vezes, por exemplo, ela vai olhar o olho e vai olhar, por exemplo, o olho, sei lá, circunferência. E vai, às vezes, nem circunferência, às vezes centro, borda, e por aí vai. Então, se ela olha a pata, ela vai jogar ali na a característica da cauda coisas da pata também. Tomara que eu tenha escrito cauda certa, tá, gente? Eu sempre confundo cauda de morango com cauda de raposa. Tá? Então, vai olhar a pelagem. Pô, a pelagem, ela tá na pata também. Então, ela vai meio que cruzando várias informações ali juntas. Então, a gente não consegue meio que... Ela é meio que uma caixa preta, mas é mais difícil da gente abrir e interpretar essas informações. Com o nosso conhecimento propriamente dito. Se a gente for explorar, possivelmente a gente vai começar a entender. Tá? Mas é muito mais difícil. Então tem essa dificuldade. Você quer ler mais uma pergunta aí? Sim, eu acho que a Joana já respondeu, mas eu acho legal também você ir mais fundo nessa relação de confiabilidade da IA para detectar a fauna, precisão para identificar um ou mais registros dos animais, por exemplo, em armadilhas fotográficas, se as imagens não estiver nítida. É um bom ponto. Aí já dando um gancho para você, assim, a imagem não estando nítida, a gente teve alguns casos, por exemplo, de alguns pássaros que era difícil de identificar até a gente, né, olhando, assim, especialistas também. A gente parte de talvez ela vai chegar mais próximo, mas a nitidez aqui ela é bem importante. Quando a gente fala não nítida, no sentido de nem a gente consegue ver, bem provável que ela também não vai... eu acho que é ruim, porque a gente não vai conseguir nem saber se ela falou certo. Ela vai responder alguma coisa, mas nem você vai conseguir saber se E o problema de imagens não nítidas, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho boa parte do meu trabalho foi sempre com voz, né? Sempre com áudio. Então, às vezes, a gente virava e falava, poxa, às vezes a gente escuta alguma coisa de uma pessoa, a gente escuta uma palavra que ela está falando, a gente se confunde. A pessoa falou sala, a gente sala e bala, não. A pessoa falou vaca, a gente acha que é faca. A gente se confunde com o próprio ser humano. Imagina a máquina, que ela, igual eu falei, é um método ingênuo e precipitado das inspirações, das características que a gente tem. Então, a máquina, igual eu falei, por que ela não vai ser a muleta? Porque ela vai, mesmo que a gente desenvolva bastante, mesmo que a gente tenha ali várias etapas para fazer parte do trabalho duro, ela nunca vai ser capaz, não por enquanto, a tecnologia que a gente tem hoje, tá? Não sei amanhã quantos qubits quânticos vão estar disponíveis aí para a gente, o que eles vão ser capazes de fazer, porque é uma coisa que não tem resposta ainda, tá? Mas por enquanto a tecnologia que a gente tem hoje, ela não consegue superar uma única forma de cálculo, não consegue superar a capacidade de um ser humano muito bem treinado.
Não que o humano muito bem treinado não cometa erros, tá? Mas possivelmente, se eu pegar 2 humanos bem treinados, independentes, vão cometer muito mais erros que talvez 100 inteligências artificiais bem treinadas. É o ponto, Muito né? menos erro. Bem treinadas, né? Bem Por causa treinadas. dessa linha. E ela até ela complementa aqui na pergunta que também que é com a sua explicação, que foi no início, tudo passa a ser forma pela ferramenta a partir de um espectro de ondas, né? Eu acho que é um conjunto de tudo, né, Denise? Ela vira várias coisas, né, no processamento. São feitas vários tipos de análise e várias formas de se representar aquela informação. Então, a espectro de onda é uma forma de representar aquela informação. Que às vezes a máquina ela tem um pouco mais de facilidade de interpretar, ou às vezes fica mais. Eu consigo compactar aquelas informações de alguma forma para ela interpretar de forma mais fácil. Legal. E aí tem. Aí aqui a Camila fala que existe uma comunidade ou rede colaborativa responsável por fornecer novas imagens. O pessoal tá pedindo spoiler, Lucas. Já tô avisando, tá? Tô pedindo spoiler. Assim, mas respondendo ela, não existe, assim, existem várias comunidades, né? Não vamos falar que existe uma. O Antônio Donato até fala da iNaturalist, né? E aí ela, que também tem várias outras comunidades que fazem esse tipo e que levantam alguns modelos para tentar fazer essa triagem e especialização dessa triagem para poder treinar o modelo e etc. Assim, tem algumas iniciativas, algumas que a gente já viu, e aí sempre bate num pouco. Algumas iniciativas dentro da América do Sul, do Brasil, que aí a gente consegue ter espécies aqui da nossa região, e muitas de fora, que aí as nossas espécies ficam longe, distante, né? A gente acaba treinando, eles treinam muito para os biomas deles, as espécies europeias, né, norte-americanas, e pouco para o nosso tipo de espécie. Quer complementar, menino? Eu queria falar um pouco da interpolação, que é aquela. Teve uma pergunta falando sobre espécies raras, de uma forma semelhante. A Joana também. Porque o que acontece? Qual que é a interpolação? Eu só dou exemplo matemático, então vocês me desculpam, tá? Mas assim, a ideia é meio que tentar trazer um pouco para o segundo grau, tá? O ensino para a 7ª série, tá? Eu já te expliquei que esse segundo grau e 7ª série que você fez, ela é diferente da que eu fiz, mas tá tudo bem. Tá, beleza. Pensa o seguinte, o que a rede neural ela faz? A rede neural, essa inteligência artificial, ela interpola. Então, se eu virar e falar o seguinte, ó, pensa o seguinte, ó, eu tenho um pontinho aqui. Aí eu falo, não, eu tenho um pontinho aqui. Ah, eu tenho um pontinho aqui. Ah, eu tenho um pontinho aqui. Aí você vira e fala assim, pô, Adelino, isso tá com a cara de uma reta, não tá? Tá com a cara de uma reta. Opa, desculpa. Pegar a reta. Tá com a cara de uma reta. Então eu posso virar e falar, tem uma reta mais ou menos aqui. Aí beleza, tal. Aí eu viro e falo, ó que estranho. Aí eu viro e falo, só pra pegar aqui, ó, só pra marcar aqui, ó, X e Y, tá? Opa. Então esse aqui tá mais ou menos aqui. Esse aqui. Esse aqui foi um pouquinho mais torto, tá, gente? Que eu olho pra tela e não olho pro... Aí eu venho e falo, peraí, eu vi um bicho que tá aqui, ó, mais ou menos. Se a minha rede neural é uma reta, ela vai virar, ó, se seu bicho ele tem essa parte X, a parte Y, que é a espécie dele, aqui é as características do bicho, que é a espécie. Ele deve ser essa aqui. E por aí ele vai. Só que ele interpola, é o que está dentro. Então, se aparecer um outro aqui, ó, ele vai falar, tá aqui. Deixa eu tirar as beiradinhas aqui. Eu precisava aqui de um pincel, de uma borracha um pouquinho menor. Ele vai do primeiro ao último ponto. Só que se aparecer um bicho, aí que vem. E se esse bicho é raro? Ele não está nessa linha. Se ele aparecer aqui, ó, o bicho, às vezes, o Y dele está aqui, ó. E o que a rede vai falar? Vai falar, não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Por quê? Porque ele entende que é a continuação da reta. Então ele funciona dentro do pedaço que ele conhece. Saiu do pedaço que ele conhece, ele dá bola fora.
Ele vai para as margens, né? Vai para a margem. Entre a margem do conhecimento, que não é conhecimento, é do que ele consegue interpolar, na margem ele erra mais. Então, qual que é a ideia? Para ela entender uma espécie, um determinado tipo de espécie, ela tem que ter espécies parecidas. Ela tem que ter tido contato, tem que ter visto aquilo antes. Então, ela teve que ter tido a experiência, não, né? Tá, gente? Estou usando os termos, não é bem experiência. Ela teve que agregar aquelas imagens dentro dos especialistas dela, dentro do modelo. E como é que eu agrego? Apresentando para ela. Então, se eu não apresentar, ela não vai identificar. Então, se eu tenho uma iniciativa que ela não é focada em bioma da Mata Atlântica, bioma amazônico, bioma pantanal, pampas, isso é bioma brasileiro, se eu pegar um bicho que ele é praticamente exclusivo do bioma brasileiro, ele vai falar com um bicho de outro lugar. Você vai falar, não, eu quero na geografia aqui. Não conheço nenhum bicho parecido com esse que está, né, nesse bioma. Porque ele não conhece. Sim. Ele vai falar, o mais próximo que eu tenho aqui é tal. Ele vai responder o mais próximo que ele tem. Que às vezes ele na pontuação, se a gente vir lá na figura da pantera-onça, né? Cadê aqui, ó? Às vezes a onça pintada tá com uma pontuação, porque é uma onça pintada. Mas às vezes ela tá com uma pontuação aqui baixinha e ela é a maior pontuação, mas a pontuação é baixinha e o resto está diluído lá em todos os outros. Porque ela não entendeu, ela não entende qual que é o bicho, ela não tem uma pontuação majoritária. Exato. Ou ela não fica dividida entre 2 ou 3. Ela está dividida entre vários. Então, e até responde a pergunta da Clarice também, que ela falou se o sistema consegue reconhecer quando a imagem não pertence a nenhuma das espécies que ela foi treinada para identificar. E aí responde isso, que ela vai responder, né? Só que existe aí nós temos que pensar aqui, pessoal, que existe, o que a gente está falando aqui é a parte técnica, né? Aquela parte bruta, é o detector ali, né? Que é o modelo. Só que existe também uma outra camada que a gente tem que levar em consideração, que é o software. Então, dependendo do software, ele acaba, o modelo vai entregar, mas ele não te apresenta. Ele vai falar, não tem nada confiável, prefiro não te falar nada. Então, existe isso também, mas o modelo... Ele fala, tem um bicho aqui, mas não sei qual é a espécie. Não sei qual é a espécie. Falar que tem bicho é bem provável, mas não falar qual é a espécie. Então, ele depende muito do software que está usando aquele modelo. Então, são duas coisas distintas, tá? São duas camadas, vamos colocar assim. E a decisão daquele software que está ali usando. Então, ele vai falar, beleza, mas o modelo, ele é treinado para te entregar algo. Ele sempre vai te responder alguma coisa. E em probabilidade. E aí pode ser que tá tudo lá em 1%, mas vai ter 1,1 em 1. Então ele vai falar assim, esse aqui é mais provável. Sabe, esse aqui é mais provável. Tá lá 0,01 e o outro 0,02. Ele vai falar, esse aqui é mais provável. Então ele vai chegar nessas margens. E é importante ter essa questão que o Dino falou, que dentro do conhecimento que aquele modelo foi treinado, ele vai ficar, quanto mais para o centro, melhor vai ser mais, a classificação vai, quanto mais para a borda, mais o erro, né? Porque ele já não está achando, não achou especialista nenhum. Então ele pega uns caras aí e fala assim, finge que é isso, vamos embora, brincadeira. As notas que eu tenho são essas. Aí, entre aspas, assim, você pega lá entre aspas, o cara que vai dar a palavra final, né? Ele vira assim, quem aí tem uma nota maior? Eu tenho. Então é você. Só que a nota maior dele, às vezes, assim, a diferença é pequena de todos os outros. E ele fala, não, toma a nota maior. E a ideia, às vezes, é justamente não só pegar quem está com a nota maior, mas ver como essas notas estão distribuídas entre os demais. Aí que vem, que aí o biólogo vai avaliar, por isso que não pode virar muleta, por isso que o biólogo vai avaliar, vai olhar e falar, peraí, ele está falando que essa espécie, mas ele também fala que é essa. Ele fala, não, esse aqui não está entendendo bem os bichos que eu quero classificar. Tem outras perguntas aqui, mas eu queria, Delino, antes chamar a Juliana de volta, até para a gente ir já para o fechamento. Mas tem uma pergunta aqui que eu queria responder. Tem aqui, cara, você só pergunta de spoiler, tá? Então, consegue, não pertence a nenhuma das espécies que foi treinada. Isso aqui a gente falou, né, da Clarice. Reconhece, não consegue reconhecer os principais desafios. Isso aqui, a gente tem papo para isso. De que forma os resultados são disponíveis para o usuário? Isso aqui, a maioria das redes que a gente conhece hoje, que estão disponíveis, elas só falam a pessoa que está dando a nota, tá, gente? Ju, pode ficar à vontade.
Nós estamos aqui, né, gente? Se deixar, a gente pode ficar aqui horas e horas falando disso, né? Porque eu acho que, primeiro, que é um assunto que a gente fica pensando e fritando muito em cima dele, né? Eu falo que é uma coisa mais de back-end, né? Dessa parte, talvez um pouco mais nerd, assim, de como que de fato as coisas acontecem. E eu acho que a gente conseguiu acender várias luzinhas, assim, né? Vários balõezinhos de dúvida na cabeça de todo mundo nesse tema que a gente abordou aqui hoje. E eu acho que vocês trouxeram de uma maneira muito lúdica e muito fácil, não no sentido do tema em si, né? Mas da gente conseguir, pelo menos, construir esse raciocínio junto com vocês, de conseguir entender um pouco mais essa dificuldade, né? E quais são os pontos, os parâmetros que são utilizados para a gente chegar em algumas conclusões, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei aqui só abrindo pop-ups aqui, ó, na minha cabeça de várias dúvidas que eu fiquei pensando de aplicações, de talvez alguns desafios também que a gente possa ter. E, de fato, sintetizando até aquilo que vocês trouxeram no início, né? Tipo, talvez a gente não tenha um modelo perfeito, mas o ideal é que a gente utilize dessa ferramenta para, de fato, potencializar e agilizar o que a gente pode fazer no nosso trabalho, né? Porque vocês estão vendo aí que são muitos detalhes, muitas nuances, assim, né? Então, eu acho que a percepção que eu tive foi muito essa, assim, sabe? E, assim, gente, eu espero realmente que todo mundo está aqui hoje tenha gostado bastante, quem conseguiu ficar até esse horário, né? Porque a gente sabe também que está no final do dia, que todo mundo, né, já teve sua rotina de trabalho e está aqui no terceiro turno, né? Para poder aprender um pouco mais. Então, eu só agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente, que acompanhou esse nosso webinar. Se vocês tiverem vontade também, podem mandar para a gente sugestões ou dizer, né, se vocês gostariam que a gente desse continuidade nesse tema, para a gente poder conseguir trabalhar ele um pouco mais. A gente pode trazer também, mais uma vez, essa temática e ir por um caminho de tirar mais as dúvidas que foram surgindo também. Mas a gente não vai deixar de responder vocês, então a gente está aqui, né, com o backup de todas as perguntas que vocês já colocaram aqui, que não vai dar tempo de responder todas, mas acho que algumas a gente já conseguiu chegar em algumas respostas, né? E a gente nunca deixa vocês na mão, então a gente vai pegar essas perguntas e a gente com certeza vai trazer esse retorno para vocês, trabalhar junto com o Lucas, com o Adelino, para a gente poder entregar essas respostas, né, ali na comunidade. Eu fiquei curiosa, assim, para poder saber de onde, né, que a maioria da galera que está aqui veio. Uhum. Então, se vocês puderem só colocar no chat aí para a gente poder ver, né, essas nuances de quem é daqui de BH, quem é de Minas, quem é de outros estados do Brasil também, vai ser muito legal da gente entender de onde vocês estão vindo, né, de onde que essa galera que está super interessada está chegando. E uma coisa que eu queria falar antes de todo mundo sair, senão todo mundo saiu, eu não falei. Então, assim, antes de finalizar, eu queria convidar o Lucas, né? Queria agradecer a todo mundo, agradecer muito o Adelino, agradecer muito o Lucas por esse momento aqui, né? Pelo tempo, dedicação deles, por terem preparado esse conteúdo tão legal. E o Lucas também. Eu queria falar alguma coisa também, tá? Mas o Lucas tem um recado para poder dar para vocês aqui, e eu acho que vai ser super interessante, vocês vão ficar super entusiasmados também. Eu acho que a gente pulou algumas perguntas de propósito, né? Tem alguns anos que a gente trabalha dentro da Log nessa linha de tentar criar uma ferramenta para classificação. Quem conhece a Log sabe que nossa maior especialidade é câmera trap, a gente vem trabalhando há mais de 15 anos nessa área, tentando entender todas as necessidades, problemas, e sabendo que isso era um problema grande. E a gente tudo isso que a gente está mostrando para vocês aqui é estudos de anos, né? Até dentro desse classificador que a gente está construindo também, assim. Então,
Aí ele tá em beta teste, tem muita gente usando, eu acho que algumas pessoas já conhecem, né? Eu vi que o Ian tá por aí, então o Ian eu sei que já usava antes, até o Bionote, o clássico, né? O Old, esse daí, ele foi guerreiro. Que é uma primeira ideia nossa lá atrás, mas a gente vai lançar em setembro agora o Bionote, né? Que ele é uma ferramenta, vai ser aberta, né? Vai ser gratuita, então assim, entra lá, pessoal, bionote.com.br, já tem um formuláriozinho lá que vocês já podem cadastrar. A ideia em setembro é lançar essa ferramenta, ela vai fazer triagem de fotos e vídeo, que é uma parte que a gente nem conseguiu abordar, que é muito conteúdo, né? Que foi uma coisa que a gente passou bastante tempo, né, Delino? Ele pode falar melhor, porque ele que passou bastante tempo também, brigando com isso. Ainda passo tempo. Passa, tá? Todo dia aí o pessoal acaba colocando algumas espécies, a gente está com algum grupo de pessoas testando, né, e algumas espécies que não estão funcionando, a gente está sempre nessa busca. E assim, é super legal. Dia de setembro a gente vai lançar, né, para um público aberto, a gente está com um público fechado, algumas pessoas estão testando, tem muita gente aí, até eu vi algumas pessoas que já estão testando. Mas a ideia dessa ferramenta aí, já colocando, é uma ferramenta de classificação e nós vamos passar por essa construção do modelo, né? Apesar de que ela não vai usar os dados seus, né, que vocês estão colocando para ser treinado, isso é importante falar, isso é uma premissa que a gente colocou, então, assim, a gente não usa as fotos e vídeos que estão na ferramenta para fazer treinamento do modelo, mas a gente, ali com aquilo, com o feedback, você fala, a espécie tal não está funcionando. Aí a gente vai atrás de conteúdo, treina essa espécie, que é o que a gente está fazendo agora. Então, a espécie tal não está funcionando bem, a gente vai atrás dela, pega um monte de vídeo com alguns parceiros que a gente tem, vai pegando um monte de vídeo, foto daquela tentando treinar ela mais, para poder ter uma espécie para classificar melhor. E a gente está focado muito bom, a gente está aqui, né? Então a gente está focado no Brasil. Então entra lá, bionote.com.br, vocês vão gostar. Já deixa lá o contato, que assim que a gente lançar, a gente vai mandar para todo mundo que cadastrar lá. E vai ser, de novo, lá em setembro a gente vai lançar, ela é gratuita, então, para vocês usarem, olhar e dar um feedback, a gente espera esse feedback, a gente espera a resposta de o que está funcionando, o que não está, para a gente poder treinar e melhorar esse modelo. E meu último recado, tá, gente? O que eu falei aqui, isso é spoiler, é tudo do Bionote, tá, gente? Tudo o Bionote vai responder. E só para dar uma linha, porque tem várias ferramentas que você procurar na internet, você encontra, mas a gente bateu em todas e a gente está tentando, está trabalhando com espécies brasileiras, igual o Lucas falou, para tentar, assim, a gente bateu cabeça e bate cabeça ainda, eu estava até aqui agora mais cedo trabalhando um pouquinho nisso, para tentar virar e falar, não, a gente tem uma solução aqui que ela é .br, tá? Isso tudo com grande... a gente está na Log justamente para tentar fazer, para a Log ser pioneira nisso e para mostrar assim, falar, não, a gente consegue fazer, a gente tem capacidade e a gente tem know-how para isso. Tá? Isso, a gente sabe que a gente tem esse gargalo, né? Tem esse gargalo. Sabe que tem ferramentas disponíveis, mas a gente sabe que na hora que a gente traz a geolocalização do Brasil, a gente encontra, né, vários desafios em termos de acurácia dessas IAs, né? Então, tem sido um trabalho de muitos anos, um trabalho muito legal que a gente está fazendo aqui, com muita responsabilidade. Conto com vocês, né, para poder participar, né, na hora que a gente estiver com esse beta aberto para utilização. E, gente, só reforçar. Vocês não vão ficar sem resposta dessas perguntas aí, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai mandar todos os retornos. Tá bom? Eu já vou última aqui, mas vou cobrar o Lucas e a Ju. Vocês sabem que eu falo por horas. Vocês ficam me chamando para esses minutinhos aqui, tá? Vou chamar, não, chama dele, né? Pra falar com a galera. Então vem aqui, põe o quadro aqui e coloca só um quadro branco, e aí a gente vai e resolve. Lucas já vai tirando dúvidas, né? A gente pode fazer um webinar só de tirar dúvidas. Só de tirar dúvidas. O Lucas já passou por essas raivas comigo, assim, por horas. Sabe? Então, assim, se o pessoal quiser passar um pouco de raiva também, fritar uns miolos um pouquinho, chega, manda ali no grupo do NX, sabe? Manda ele aí para incomodar a gente aí. Manda ele responde pergunta. A gente faz, manda as perguntas, eu fico aqui respondendo. Vai fazer um monte de vídeo, viu, gente, para vocês depois. Vai entregar um monte de vídeo de 1 hora para vocês. Exatamente. Com boa vontade. Gente, então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Podem mandar
todas as solicitações também. E se quiserem mais um, né, Drops de NX relacionado a funcionamento de IA, podem mandar para a gente essa solicitação, que a gente pode abrir uma outra data para a gente poder continuar falando sobre isso, que eu acho que é um tema muito interessante. E contem com a gente sempre, tá? A gente está aqui para poder dedicar nosso melhor, para poder trazer sempre novas informações para que todo mundo consiga aprender junto. E, mais uma vez, Lucas, Adelino, muitíssimo obrigada. Eu agradeço. Tá? Nós estamos encerrando aqui e vejo vocês no mês que vem. E talvez, se a gente tiver essa demanda, a gente talvez entra com um novo Drops de NX sobre IA antes do próximo NX, que vai ser no final de agosto. Combinado? Então, um beijo, gente. Tudo de bom. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.